E cá estamos novamente para falar sobre Santos. Dessa vez o Santos acabou perdendo para o Coritiba, né? Uma vitória muito vergonhosa para um Santos que tinha feito de tudo para conseguir o mando de campo jogando em um estádio maior, né? Na Neoquímica Arena. E acabou que deu tudo errado com aquilo que a gente imaginava que poderia acontecer, já que provavelmente esse foi o último jogo do Neymar vestindo a camisa do Santos jogando pelo Brasileirão. É isso mesmo. Fontes indicam que o Neymar provavelmente seja convocado ou não ser convocado. O objetivo dele sempre foi a Copa do Mundo, né? Então, conseguindo esse objetivo, não tem mais por que ele se esforçar muito e tal em voltar para o Santos. Todas aquelas questões provavelmente vai ser rescindindo o contrato. Mas vamos falar enquanto o Neymar ainda está no Santos, né? Ontem foi um jogo totalmente vergonhoso para que a gente pense assim sobre o que o Santos estava jogando até então, né? E era a terceira vez, se eu não me engano, que o Santos estava enfrentando o Coritiba e foi um dos jogos mais horríveis que eu vi o Santos jogar até então nesses 3 jogos. Um jogo que era para o Santos jogar bem melhor, né? Já que, entre aspas, estava jogando em casa e a sua torcida era bem maior do que o do Curitiba, mas acabou dando tudo errado. Se a gente for parar para pensar, desde o início do jogo tudo deu errado. Os jogadores escorregando, árbitro totalmente perdido e os atacantes, meu Deus do céu. Ontem foi um jogo assim para esquecer esses caras. Eu não entendo porque o Cuca começou a jogar com Moisés. Eu não entendo porque o Cuca botou o Mike, né? Por mais que o Igor Vinícius tinham falado que ele estava ali com febre e tudo, sei lá, poderia ver qualquer outra pessoa menos o Mike. O Mike, para mim, cara, e hoje eu vi uma notícia de que antes ele ganhava 350 mil reais no Palmeiras e agora ele está ganhando 1 milhão de reais no Santos. Olha o nível que essa diretoria está fazendo com esse clube. O que eles estão fazendo é realmente, tipo assim, vergonhoso para a história desse time. Mas voltando para falar sobre o jogo começou bem para o Santos nos primeiros 10 minutos e depois só deu Curitiba. Curitiba jogando muito bem com as suas transições, jogando muito bem nessa parte de roubar a bola e já contra-atacar. O Santos estava totalmente perdido nessa recomposição defensiva. A gente podia ver que Lucas Veríssimo, Adonis Frias, até o próprio Escobar, muitas das vezes lá no ataque, quando tinha algum problema assim defensivo, não conseguia chegar a tempo. Então o Santos ontem é um jogo assim para esquecer totalmente do que foi feito naquele jogo, já que foi um jogo assim que era o terceiro jogo que poderia acontecer, uma vitória ou um empate do Santos, mas também o Santos dá um prolongar, né, pelo menos a questão de uma boa fase que estava sendo construída, mas não foi construída. Então, para falar um pouco dos que fizeram o gol, né, do lado do Curitiba, o Breno Lopes fez um gol logo no início do jogo, foi nos 5 minutos. Depois o Santos ali tentou, né, se reencontrar no jogo. Até acho que estava tentando, mas de novo acabou tendo um contra-ataque que o Lucas Veríssimo ali praticamente foi para nada, né? Não conseguiu acompanhar o Pedro Rocha. E com isso também o Adonis Frias chegou daquele jeito lá, cara, que é foda. Tipo, um zagueiro não deve chegar sabendo que ele é o único jogador ali, pô. Tipo assim, ele era o último jogador e pelo menos eu acho que era 3 jogadores do Curitiba que estavam avançando. Então era bom só ter um pouco de paciência, né? Esperar para ver se ele ia chutar no goleiro ou ele ia tocar. Então, tipo, é foda. É foda, é foda. Tudo isso aí deixa o cara muito puto. E depois teve um pênalti, né? Que foi para deixar tudo do jeito que tá. O Escobar mais uma vez mostrando que ele não merece vestir essa camisa, como teve até uma galera que estava defendendo ele e tal, por conta de ter jogado boas partidas. Isso, para mim, o Escobar sempre foi isso aí, cara. Tipo, sempre acabou entregando e uma dupla de laterais com Escobar e Mike, você já sabe que vai se fuder. Tipo, você tem que ter noção disso, pelo menos, se você é torcedor desse time. Eu acho que o técnico ele tenta ludibriar, né? Afinal das contas, ali é o grupo dele, ele tem que acreditar naquele grupo até o final. Por mais que muitas das vezes
isso não seja uma boa ideia. Então, teve ali, né, aquele fatídico caso do Luan Pérez, né, que ele acabou entrando e depois ele saiu logo em seguida, porque acho que teve uma convulsão, algum problema assim e tal. Mas daí em diante, praticamente não teve mais futebol. E no segundo tempo, cara, aconteceu uma loucura que até agora eu tô tentando entender o que foi que aconteceu realmente. Tô tentando encontrar um culpado. O Neymar tinha sido batido, né? Estava sentindo um desconforto na panturrilha. Ele foi para o lado de campo para ser atendido e tal pelos médicos do Santos e tudo. E ao decorrer disso, teve uma substituição do Santos, que era a entrada do Robinho Júnior no lugar do Escobar. Só que na placa lá de substituição estava o número do Neymar. E a partir do momento que o Robinho entrou no campo, essa substituição ela já estava válida. Então, tipo, o Neymar não tinha mais direito de voltar ao campo. Quando ele entrou no campo, ele levou até cartão amarelo, porque, tipo, o juiz falou lá que ele estava infringindo uma regra. Sendo que depois o Neymar foi pegar lá aquele papelzinho lá que eles dão da substituição e tava escrito o número do Escobar lá, o 31. Então, tipo, é muito louco, cara, porque a gente vê o nível que é o Campeonato Brasileiro de arbitragem. Pelo menos isso aí é uma coisa que é uma vergonha, assim, se a gente for parar para observar, de que é o seu maior ticket que você oferece para as televisões, que é a Série A, e é tratado dessa forma. Tipo, por isso que muitas das vezes a gente fala que os outros times são beneficiados. Por conta disso, porque você vê um time que está sendo beneficiado com o erro de arbitragem do outro. Tipo, que às vezes a gente até tenta achar que aquilo foi inocência, mas é muito difícil nos tempos atuais, né? Então é isso, pessoal. É mais aqui um desabafo de um cara muito puto com seu time. Comente aí embaixo o que, é que você achou desse jogo, dá um gostei no vídeo aí e se inscreve no canal. Tamo junto, até mais.